Olá, começa agora mais um programa Destaques e falando em economia, o dólar disparou 2,9% em comparação ao real somente nos 2 primeiros dias desta semana. A moeda americana subiu de R$ 5,11 na última sexta-feira, dia 12, para R$ 5,27 nesta terça-feira passada, dia 16. Já o principal índice de ações do Brasil, o Ibovespa, recuou 1,23% nesse período. E sobre esse assunto a gente vai conversar mais sobre economia com a economista Cristiane Quartaroli. Obrigada pela sua presença, Cristiane. Olá, Elaine. Obrigada pelo convite. Pois é, falando sobre o mercado com relação ao dólar, bolsa, o que a gente está vendo atualmente dessa oscilação? Como é que se mostra esse cenário atual? Olha, a gente está com um ambiente de bastante aversão ao risco, né? Eu acho que a gente tem alguns motivos principais que contribuem para essa volatilidade que a gente tem visto, principalmente na taxa de câmbio, né? Mas também na bolsa. A gente tem alguns fatores externos, e aí eu destacaria a pressão dos juros dos Estados Unidos, né? A expectativa de que os juros vá permanecer elevado por mais tempo nos Estados Unidos. A gente tem uma preocupação com a questão do crescimento chinês. Alguns dados que saíram mais recentemente, de vendas do varejo, de indústria e de balança comercial na China, eles vieram um pouco mais fracos do que o mercado esperava. E isso acaba se refletindo numa expectativa de menor crescimento, né, para a China. E como a China é um parceiro comercial bastante importante para o Brasil, isso acaba pressionando aí a nossa moeda. A gente tem um fator geopolítico bastante importante que está acontecendo também, que é a questão da guerra no Oriente Médio, principalmente, né, que teve uma escalada aí nos últimos dias. Isso traz pressão para preço de petróleo, traz incertezas para o mundo, né, e acaba se refletindo de forma negativa nos mercados financeiros, tanto em bolsa quanto em câmbio. E a gente tem um fator interno, que é a questão fiscal, né? Recentemente o governo ele alterou a meta que a gente tinha, né? A expectativa de zerar o déficit do governo para esse ano mudou para o ano que vem, embora os economistas já esperassem que o déficit não fosse zerado esse ano. A sinalização do governo ela acaba sendo negativa, né? Ela acaba sendo trazendo um viés negativo para a imagem do nosso país. E isso acaba também se refletindo de forma negativa nos mercados de forma geral. Cristiane, com relação ao nosso bolso, né, diretamente, quem está assistindo às vezes se pergunta o que isso vai afetar comigo agora, alimentação, transporte, né, combustível, o que de fato um cenário como esse acaba interferindo no dia a dia da pessoa, do consumidor? Olha, eu acredito que no curto prazo a gente não deve ter um efeito grande no bolso do consumidor, né? Porque o dólar alto, mais alto agora, ele tende a não impactar na inflação agora, né? E para impactar na inflação de forma negativa, a gente tem que ver essa taxa de câmbio num patamar mais elevado por um período de tempo maior, né? Então, vamos supor que o dólar fique pressionado mais 1, 2 meses aí, isso vai se refletir de forma negativa na inflação lá na frente, né? O impacto não é agora. Então, em economia, a gente chama isso de lagging, né? Então, o impacto tende a ser um pouquinho mais demorado. Então, é isso. Câmbio mais pressionado por muito tempo aqui no Brasil impacta na inflação no futuro e que tende a impactar na taxa de juros mais lá na frente ainda, né? Porque se a inflação voltar a subir, a gente está num cenário de inflação desacelerando aqui no Brasil, né? Se a inflação voltar a subir, aí o Banco Central talvez ele não consiga continuar reduzindo a taxa básica de juros, que é a Selic, né? Conforme ele tinha previsto no início,
que ele tem previsto aí desde o meados do ano passado. Esse mais para frente que você cita, no caso, seria segundo semestre agora de 2024? Talvez até um pouco mais para frente, tá? Porque vai depender muito das condições do mercado agora, né? Por exemplo, se o câmbio voltar a ceder, né? Se essa aversão ao risco melhorar, se a gente vê uma melhora do mercado financeiro nos próximos dias, aí o dólar voltar para um patamar de 5, 4,90, que era o que estava há um tempo atrás, isso acaba não tendo um impacto grande na inflação, né? Então, vai depender muito das condições financeiras aí ao longo dos próximos dias. E com relação a produtos importados, né, a gente tem uma alta, a gente lembrando do supermercado, lembra do azeite, né, que é um produto importado que tem mostrado um alta muito grande. Eu estou dando como exemplo, né? Esses produtos tendem também a aumentar nas gôndolas? A gente está precisando fazer um financiamento, né, para comprar azeite. Praticamente né? Tá bem isso, complicado. Cristiane, tá difícil, viu? Tá. Olha, tem impacto, mas, de novo, na nossa visão aqui do banco, a gente acha que o impacto ele não é tão significativo agora no curto prazo, né? As empresas que são importadoras, elas costumam trabalhar com instrumentos cambiais, né, para fazer as suas compras grandes. Então, elas se protegem dessas grandes oscilações do câmbio, né? Então, isso tende a minimizar essas altas. Claro que um impacto ou outro a gente acaba vendo, né? Mas, de novo, acho que, por enquanto, ainda é cedo para a gente falar que vai existir um impacto grande já na gôndola do supermercado, já no bolso do consumidor. E aí, nesse caso, Cristiane, também com relação a gente está falando de bolso, né? E falando de supermercado, mas falando também de investimento. Quem tem o seu dinheiro guardado, então quer investir ou comprar imóvel, como é que isso impacta nessa questão, né? Como é que a gente vê o dólar impactando nessa cadeia toda aqui no Brasil? Olha, impacto investimento a gente vê de forma mais rápida, né? Porque isso acontece ali no momento. Então, se a gente tiver com esse cenário que eu citei atrás, que de repente o dólar vai ficar mais alto por mais tempo e o Banco Central ele possivelmente não consiga baixar mais os juros, isso acaba fazendo com que os investidores comecem a transferir os seus investimentos, né? Voltar para uma renda fixa de repente, porque a taxa de juros vai continuar alta aqui, manter investimento em câmbio, porque o dólar vai continuar alto por aqui, se continuar, né? Então, eu acho que tende a ter uma mudança nas carteiras por conta desse cenário que a gente está vendo agora. Mas ainda assim, eu acho que é cedo para dizer. A gente teve 2, 3 dias aí de bastante pressão e volatilidade no câmbio, né? Eu acho que a gente tem que ver como que o mercado vai se comportar aí nos próximos dias, se esse cenário ele vai ser permanente, se ele veio para ficar ou não. A gente tinha falado anteriormente com relação a um dos cenários, a questão da guerra, né, que está acontecendo, do ataque do Irã a Israel e tudo mais, enfim, isso assusta a gente, né, não só pela questão de bolso, mas também sobre a questão humana, né, humanitária, do que está acontecendo lá e de que forma também isso vai estar impactando diretamente. A questão do petróleo, combustíveis, isso também já entra nesse rol do que vai acontecer mais daqui para frente, assim, daqui a alguns meses? Com certeza, né? Um ambiente externo de guerra, embora o Brasil não tenha uma ligação direta com esses países, né? Tem um impacto geopolítico grande para o mundo, né? E isso acaba gerando aversão ao risco, né? Além de pressionar preços de algumas commodities que são importantes para a gente, né? Como o petróleo, principalmente. Então, esse ambiente de guerra, o reflexo dele principal para o Brasil é a questão de aumento de aversão ao risco e de incerteza. Quando a gente tem incerteza num ambiente, num cenário, o mercado acaba tentando se proteger de outras formas, né? E aí geralmente, essa proteção é feita em dólar. E aí, por isso,
que o dólar sobe, né? Por isso que a moeda norte-americana ela acaba ficando mais forte. Então, é um ambiente que não é favorável de forma geral, mas também não tem um impacto direto para o Brasil. Tá joia, Cristiane. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Até uma próxima. Obrigada. E o artista visual Zeque Júnior apresenta até julho, no Amélie Restou Espaço Cultural, a sua primeira exposição individual intitulada Olhares e Reflexões. Sobre a mostra, eu converso com o Zeque, designer e artista visual. Confira. Falando dessa exposição, né, já está em cartaz e tem tempo ainda para ver, né? Até julho. Conta um pouco como é que foi a escolha dessas obras. Pronto. A exposição dura 90 dias, né? A escolha das obras foi com a ajuda do curador da exposição, né, o Dias Brasil. E o convite surgiu com um amigo meu, foi almoçar no restaurante, né, o Danúbio, né, trabalha comigo, e mostrou as obras para o Vinícius, né, num celular. E o Vinícius, que é o proprietário do restaurante, adorou as obras, né, se impactou com o trabalho, eu fiquei muito feliz com isso. E foi bem rápido, né? Ele falou com o curador, que é o Dias Brasil me ligou e a gente rapidamente entrou em contato, se reuniu no restaurante, ele olhou as obras e adorou realmente o trabalho. E a gente fez a seleção, né, de 20 obras para poder escolher as melhores para poder botar no restaurante. E a partir daí a gente fez a seleção e foi bem rápido. Realmente a gente foi lá, apertou as mãos, fez o compromisso, eu peguei as obras lá do meu ateliê, do meu espaço, e levamos lá para o restaurante. E já estão lá, realmente, já está à disposição, já abriu a exposição, a entrada é livre, a entrada é gratuita, quem quiser realmente conhecer o espaço, conhecer as obras, já está tudo disponível. Zeque, quais são as técnicas que você utiliza? O meu trabalho tem um estilo figurativo, né? Eu trabalho com estilo figurativo baseado em realismo, com tinta acrílica e estilo técnica mista sobre tela. E aí, nesse caso, como é que você se expressa através dessas obras? Assim, tem uma temática específica? Tem, o meu trabalho, eu trabalho com uma técnica e com um estilo. Meu trabalho é muito voltado para o estilo. Tem problema? Tu vai fazer a mesma pergunta, né? Programa, não tem problema não, pode iniciar. Com a gravação, pode né? Continuar. Por quê? Porque nesse caso não é mais estilo, né? Já é falando mais do conceito do trabalho, né? Tá, joia. Pode continuar que a gente faz só a edição. Mas tu repete só a pergunta, só para poder... Pronto, Vai. Tá, joia. Zeque, no caso, como é que é feita essa questão de pensar, né? A tua expressão através da obra de arte? Pronto, a expressão artística do meu trabalho ela é voltada para a periferia, né? Eu pinto pessoas pretas, pessoas negras, e o trabalho é muito voltado para essa questão social, né? O meu trabalho ele é voltado para olhares das pessoas olhando para pessoas pretas com um olhar preconceituoso, com um olhar discriminatório, né? Mas eu uso muitas tintas vibrantes, né, com um olhar também positivo. Então, eu quero retratar através do meu trabalho que existe o olhar preconceituoso, que existe, né, o olhar discriminatório, que existe a opressão. Eu uso símbolos que remetem a isso, mas ao mesmo tempo eu faço um contraponto, que é mostrar que esse pessoal também quer vencer, que a comunidade negra quer vencer. Então eu uso também símbolos de perseverança e símbolos de superação nesse trabalho que eu faço. Então é um trabalho que tem um significado muito importante para mim. Conta um pouco da tua trajetória, como foi que você se viu, né, artista, e a chegar a expor agora suas obras? A minha trajetória, né, nesse mercado, eu comecei realmente a ter contato com o universo criativo dentro de uma agência de propaganda. Eu comecei lá como serviços gerais, né? Eu tinha 18 anos de idade, não sabia fazer nada, não sabia nem o que era o mundo ainda, né? Eu sou de periferia, cresci em periferia e a minha mãe sempre trabalhou para um dono de uma agência de propaganda, né? Ela é doméstica, né? Até hoje ela é doméstica dele. E ela conseguiu uma vaga para mim lá como serviços gerais, né? E eu cheguei lá, não sabia nem ligar um computador, né? Eu lavava banheiro, lavava o carro do dono da agência, servia café para o pessoal. Mas foi um contato com o universo criativo, né? Porque era uma agência de propaganda, né? Mas chegou uma época que todo dia na hora do almoço, eu pedi para um cara me ensinar a mexer no computador, mexer nos programas, eu vi o pessoal trabalhando, fazendo ilustração, fazendo campanha publicitária. E eu me apaixonei, isso começou realmente a me envolver, eu comecei a gostar de tudo isso, eu comecei a estudar na hora do almoço, comecei a estudar quando chegasse em casa. Mas o que me levou para a agência é os desenhos que eu fazia em casa, né? A minha mãe levou o papel,
para o dono da agência olhar, ele gostou dos desenhos e, não, eu acho que pode ter algum talento aí escondido, né? E com o tempo eu fui estudando mais ainda, estudando, e eu cresci na agência. Eu virei diretor de arte e design depois de algum tempo, e isso realmente envolveu o meu trabalho na agência. E com o tempo também, em paralelo, eu comecei a pintar algumas telas por hobby, não comercialmente falando, né? A minha irmã até hoje tem uma tela que eu pintei para ela quando eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tô com 38 hoje, mas não era comercialmente, era só por hobby mesmo. Aí depois, com o passar do tempo, há uns 3 anos atrás, na pandemia, eu comecei a pintar comercialmente. E eu vendi uma tela, e eu, rapaz, esse negócio aqui pode dar certo, né? Então eu vou começar a fazer realmente comercialmente. Mas era muito esporádico, né? Eu não fiz realmente de forma consistente. Aí com o tempo, 9 meses atrás, foi que eu comecei realmente a fazer de forma consistente, fazer comercialmente. Então tá com 9 meses que eu realmente comecei a fazer de forma consistente. E aí você se encontrou, né? Teve essa oportunidade e de interesse seu, né? De ser curioso, né? De ir atrás de saber como é que as coisas funcionam, né? Como é que isso... você também passa isso à frente, né? Para a turma que está começando, você tem esse interesse de repassar o que você aprendeu também para quem às vezes não tem uma oportunidade, né? Não tem a gente vê que às vezes, muitas vezes falta essa oportunidade, né? Falta segurar na mão, né? E mostrar, olha, vem aqui que você consegue aprender, né? Falta muita oportunidade. O cenário aqui para Fortaleza é complicado às vezes, para quem é de periferia, então realmente é muito complicado. Os canais são muito limitados. Existe uma rede de contatos que nem todo mundo consegue ter contato a essa rede, né? Por exemplo, eu posto muitos meus trabalhos e posto os processos, né? De como eu faço. Eu recebo muito direct de gente agradecendo. Ah, cara, que legal, que bom você mostrar como é que é o processo. Assim, eu consigo, gente que está começando, gente que não sabe como é que é, eu consigo ver como é que acontece, como é que faz e tal, algumas coisas assim. Mas para quem está realmente começando, é muito difícil, né? Eu me considero ainda que eu ainda estou começando, sabe? Mas eu gosto muito de apoiar algumas pessoas, não só no cenário da arte, da pintura, mas da arte como um todo, sabe? Conheço muita gente de periferia que tem dificuldade. Eu sou design gráfico, eu ajudo muita gente com o design gráfico que não tem condição de pagar, de conseguir espaço para poder fazer uma capa de um EP, uma capa de um disco, né, do Spotify, essas coisas. Eu faço o trabalho de forma voluntária, né? O Eduardo Africano, ele é muito conhecido aqui em Fortaleza. Eu tô colado nele há muito tempo, fazendo todo o trabalho para ele, assim, de forma de parceria mesmo, sabe? Porque eu sei que o cara é difícil, para ele é difícil, ele trabalha também assim ainda, é médio de periferia. Então essas oportunidades é bom a gente se abraçar, a gente criar essa rede nossa, já que essa rede mais escondida, eu digo assim, nem todo mundo tem acesso a esses canais, né, de divulgação. Agradeço muito, né, estar aqui, estar mostrando meu trabalho, mas essa rede às vezes é de difícil acesso. Então, quanto mais a gente puder se ajudar, melhor. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E estamos no Abril Verde e a gente fala agora sobre as ações da Aeris Energy com relação a essa questão com Thalita Monteiro, analista de segurança, saúde e meio ambiente. Obrigada pela sua presença, Thalita. Olá, eu que agradeço, né, esse convite, né, para a gente falar o que a gente faz aqui na Aeris como ações de segurança, né, ações de saúde, segurança e meio ambiente. E no Abril Verde, a gente está tratando o fortalecimento da cultura de segurança, né? A gente acredita, né, um dos nossos valores é desenvolvermos e cuidamos da nossa gente, as nossas pessoas fazem tudo acontecer, e para o fortalecimento dessa cultura, a gente precisa das pessoas. Na verdade, segurança do trabalho só existe porque existem as pessoas, né? E para esse fortalecimento, a gente tem algumas ações. Quais são elas? Né? Os multiplicadores de segurança, onde esses multiplicadores de segurança são os próprios colaboradores, né? Onde eles vão conhecer quais são as regrinhas, os procedimentos, e eles vão disseminar essas informações na equipe, né? Onde vai dar autonomia para o colaborador, né? E liberdade, digamos assim, para ele disseminar essa cultura de segurança, né? Uma vez que a gente tem uma grande quantidade de colaboradores,
né? A gente precisa desses pontinhos ali para fortalecer a segurança, né? A cultura de segurança, tendo esse sentimento, né? Que todos somos Aeris Energy, tendo esse sentimento, né? Que todos temos o dever, né? De praticar a segurança do trabalho, que eu sempre falo que segurança do trabalho, ela é basicamente, né? Garantir que da mesma forma como você entrou na empresa, você venha sair. Só que a gente tem 8 horas de trabalho, a gente tem escalas, a gente tem turnos. Então, para garantir, né, essa segurança de todos os nossos colaboradores, a gente tem aí os multiplicadores de segurança, a gente tem os DDS-SMAs, né, que é o Diálogo Diário de Segurança, a gente tem, né, o nosso programa de PDCS, que é o Programa de Desenvolvimento de Cultura de Segurança, fortalecendo aí a nossa cultura de segurança. A gente tem as ações também de saúde, né, que vem aí fortalecer com ações preventivas, né, para que o nosso colaborador tenha uma condição segura, de saúde dentro da empresa, né? A gente tem programas aí dentro da empresa, que é o nosso centro de saúde, onde a gente realiza atendimentos como nutricionista, psicólogo, aferição de pressão, de glicemia. Eles podem realizar exames dentro da empresa, consultas específicas também, né? Então, essa é uma das ações que a Aeris tem como base, né, para fortalecer a saúde, segurança e meio ambiente dentro da nossa empresa. E, claro, a gente também tem ações voltadas para o meio ambiente, que é a redução a gente enviar o mínimo, né, para o aterro. A gente tenta aproveitar ao máximo os resíduos que são gerados aqui dentro da empresa. A gente pratica aí as reciclagens, os 3 Rs, né? Reduzir, reutilizar, sempre os nossos recursos para a gente minimizar o impacto, né, no nosso meio ambiente. Né? E para cada papa produzida, a gente tem aí uma meta de 7 mudas plantadas, a gente tem uma área de reflorestamento, né, dentro da nossa empresa, que, por sinal, modéstia à parte, é muito bonita, né? Depois, em um outro momento, a gente pode estar fazendo a gravação para conhecer essa área. E é isso. Você teria mais alguma pergunta? Thalita, pois é, puxando nessa questão que você falou agora há pouco, da importância de se olhar para o colaborador, né, de ver a sua saúde física e mental, né, e dar esse suporte. A gente nota que quando a empresa, né, ela olha para quem está colaborando, né, para quem também está fazendo parte desse crescimento, isso se reveste também no próprio crescimento da empresa, né? A gente vê que é uma coisa que vai se retroalimentando, digamos assim, né? Uma vez que a gente trabalha nessa base, né? Porque para a segurança do trabalho funcionar em perfeita harmonia, a gente sempre fala que a gente tem aí 3 engrenagens. Comportamento é 90%, ou seja, os colaboradores, todos nós. Os nossos valores, né? Respeitando aí os nossos valores. E um ambiente seguro para se trabalhar. Então, a gente precisa de 3 engrenagens: comportamento, valores e meio ambiente, né? A gente precisa de um ambiente seguro para se trabalhar. Então, uma vez que a gente fortalece essa cultura, desenvolvemos e cuidamos da nossa gente, as nossas pessoas fazem tudo acontecer, né? Isso dá autonomia para eles entenderem como que funciona, né, a segurança do trabalho, como que funciona a saúde, como que funciona o meio ambiente. E uma vez ele tendo, né, essa capacitação, esse treinamento, né, eles estarão habilitados para disseminar essa cultura, né, dentro da empresa. É como você mesmo falou, retroalimenta. Né? Então, isso aí vai passando de colaborador para colaborador, uma vez que todos estão, né, conscientes do que fazer e como fazer, mediante uma situação de ocorrência, um incidente, ele vai saber como agir mediante aquela situação. E aí, nesse caso, quando se fala da diversidade, né, a gente tem a agenda ESG muito forte, né, em pauta, e aí se fala da diversidade, da inclusão, gestão, enfim. Esse olhar para a diversidade, para o acompanhamento com os colaboradores também, a questão sustentável muito forte, né? E aí esses olhares que vocês têm também na Aeris, além dos que você já falou um pouquinho, né? Conta mais para a gente como é que é esse cuidado que vocês têm nesse sentido. Bem, a gente
é uma empresa que produz energia limpa, né? A gente produz equipamentos para compor, né, o aerogerador, que é a base, que é a energia à base do vento, né? E outras formas que a gente também fortalece, né, a sustentabilidade dentro da nossa empresa, a gente tem um sistema de tratamento de água, que é ETIETA. A gente tenta reaproveitar também a água utilizada dentro da nossa empresa, também reduzindo o impacto de utilizar mais água, né, que a gente sabe que é um recurso aí que já está bem limitado, né, no nosso meio ambiente, no mundo como um todo. Então, a gente tem esse sistema de tratamento de água para reutilizar. A gente também tem dentro dos galpões, onde a gente produz a reciclagem, né, bem fixa ali na mente dos colaboradores. E a gente também tem práticas, né, de utilizar ao máximo o nosso resíduo gerado na empresa, né? Então, a gente tem a central de resíduos, onde esses resíduos são levados, né, para a central de resíduos, onde eles são separados para a gente tentar aproveitar eles. Dentro da nossa própria empresa, a gente utiliza os nossos resíduos para coletores, a gente fabrica, a gente não compra outros coletores, a gente pega esses resíduos já para produzir outros coletores para poder fazer essa reciclagem da empresa. A gente utiliza os nossos resíduos para ações sociais, né, no entorno da empresa, né? A gente utiliza resina para fabricação, por exemplo, a gente dispõe de mudinhas aqui na empresa, a gente dá ao colaborador. Então, os nossos jarrinhos, a gente utiliza a resina como jarrinho para poder dar para o colaborador as mudinhas, caso eles queiram plantar, né, no entorno da Aeres. E a gente também tem aquela ação que é ações que estão no nosso controle, que eu digo que são ações que estão ali na nossa mão. Exemplo simples e básico, mas que faz toda a diferença, né, lá no final da história. Que é, por exemplo, você vai no banheiro e evidencia uma torneira com vazamento. Então, o dever como colaborador Aeres Energy é levantar a mão, sinalizar, né, para o setor de infraestrutura ou o setor de meio ambiente fazer a correção. Adote um copo, né? A gente já meio que não utiliza tanto copo, a gente utiliza as garrafas já para não disponibilizar muito de copo. Saiu de um setor e não tem ninguém na sala, desligar a luz, desligar o ar-condicionado, né? Então, são ações que estão aí no nosso controle, que a gente dissemina aí na vida de toda a organização, né? Que são ações simples, mas com um impacto bastante positivo, uma vez que a gente pratica. E aí, nesse sentido, você falou com relação às ações no entorno, né? Nas comunidades do entorno, que também são ações muito importantes nesse sentido, né? De fortalecimento, pertencimento, né? De olhar para quem está morando perto, né? Como é que vocês têm trabalhado isso também? A gente tem ações sociais, né? Onde a gente passa essas informações para os nossos colaboradores. Então, a gente leva toda essa didática, né? Todas essas informações para o entorno da nossa empresa. Então, geralmente, a gente pratica essas ações sociais aos sábados, né? Onde a gente leva um focal point de cada área, a gente leva um focal point de segurança, a gente leva um focal point da saúde, a gente leva um focal point de meio ambiente, né, para mostrar como que a gente faz essa multiplicação de informações, né, onde eles também podem utilizar essas informações. A gente tem as bibliotecas itinerantes, que a gente leva também livros para a comunidade, e é assim que a gente pode, né, ajudar tanto dentro da nossa empresa, quanto também no entorno da nossa empresa. Tá, joia, Thalita. Pois muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Obrigada. E empresas do setor de beleza em Fortaleza e na região metropolitana passaram a ter acesso ao programa Acelera de capacitação e consultoria por meio de uma parceria entre o SEBRAE e o Sindicato das Empresas de Beleza do Ceará. A iniciativa, intitulada Programa Acelera, busca desenvolver o setor de beleza na capital cearense. Sobre esse programa, eu converso com o consultor Bosco Nunes. Bosco, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre esse programa que realmente a gente tem apostado bastante nele com a capacidade de desenvolver e fazer crescer as empresas do setor. Bosco, fala um pouco sobre esse programa, como é que ele foi pensado? Então, o programa Acelera ele já existe para algumas categorias de empresa, né? Foi lançado agora em parceria com a Cibel para as empresas
mas também com a BAV para as agências de turismo, né, players do setor do turismo em Fortaleza, que também traz um impacto econômico muito forte, né, e também para empresas do setor do evento em Fortaleza. E a gente chega, né, nas empresas de Fortaleza por entender o impacto que essas empresas têm desde lá da base. Então, no empreendedorismo, né, a gente acredita no poder transformador do empreendedorismo, e que é o que movimenta a economia. A gente vê o setor da beleza como de forte impacto, né, tendo empresas de diversos níveis de gestão, diversos tamanhos, impactando realmente aí, desde aquela a pessoa que está lá na sua casa ainda, iniciando suas atividades, até mesmo os grandes salões que também fazem parte da própria Cibel. Então, ele é um programa que ele une o selo de qualidade e de excelência e qualidade do Sebrae, tá? Que é um momento de acompanhamento, já posso explicar um pouco mais sobre ele, e também um programa de capacitação e de consultoria para essas empresas, para que elas possam realmente se desenvolver, crescer e aí impactar positivamente esse mercado, gerando emprego, gerando renda e tornando essas empresas sustentáveis. E aí, nesse caso, você fala, com relação ao selo, né? Conta um pouco para a gente com relação a isso. Pronto, perfeito. São 3 pilares. Um dos pilares é o próprio selo. E o selo ele já existe no Ceará, né? Já tem alguns anos. A gente está avançado com relação a isso. Ele é um selo que certifica as empresas, né? Mostrando a qualidade de gestão daquela empresa. Então, no momento em que eu vou escolher um salão, e esse salão ele tem um selo de qualidade, excelência em gestão, né? Fica mais fácil de ter confiança e realmente escolher ali o local que eu vou, porque eu sei que tem processos bem estabelecidos. E o selo funciona da seguinte maneira: na etapa inicial, aquela empresa ela é diagnosticada, né? Vai um consultor até aquela empresa, vai fazer um diagnóstico de acordo com todos os critérios do selo, mesmo os critérios de qualidade, envolvendo todas as áreas da gestão empresarial, tá? Desde biossegurança até a parte de marketing, a parte financeira, tudo isso. Dentro desse diagnóstico, a empresa ela percebe onde ela está bem e onde ela precisa melhorar. E até outubro, essa empresa é acompanhada pelo consultor, né, que vai justamente guiar ou mentorar essa empresa nesse processo de melhoria. Tá? Então, finalizado esse processo, é feito um novo diagnóstico, que aí é o processo de certificação real. Então, de acordo com a pontuação que a empresa obtiver, né, nesse final, nesse período, é que ela vai receber uma certificação do selo, que pode ser prata, ouro ou diamante. Então, empresas que têm uma pontuação acima de 90%, ela realmente consegue já receber o selo diamante, né, que é a comenda máxima, digamos assim, né, o selo ouro ou o selo prata. Então, a gente tem essa vertente aí. Isso tudo também dentro do trabalho de divulgação, né, e de comunicação, que aquela empresa, né, ela tem boas práticas de gestão. Então, para o mercado, é mais fácil absorver aquela categoria de empresa, e dentro da classe também fica mais fácil trabalhar até campanhas para realmente atrair o público de uma maneira melhor. E o que eu gosto de falar sempre é que o selo, né, o grande ganho do selo não é simplesmente a certificação no final, mas justamente a própria jornada, né? Então, imagina aí você ter sua empresa acompanhada, né, por um período longo de alguns meses, e dizendo tudo o que precisa ser feito para que você consiga evoluir a gestão, conseguir melhores resultados em todas as áreas da empresa, né? Ao longo do selo, é normal que surjam outras necessidades mais aprofundadas, né? A gente tem várias capacitações coletivas, então todas as empresas que participam do selo, no caso da Cindibel, aquele grupo de empresas de beleza que participam do selo vão ser turmas específicas, né? Então, quando a gente vai ter um treinamento em planejamento estratégico, um treinamento em controles financeiros, vai ser totalmente adaptado para esse grupo, e daí também a importância da gente trabalhar setorialmente, mas, ao mesmo tempo, ao longo dessa jornada podem surgir algumas demandas mais individuais, e aquela empresa vai ter também todo o suporte do Sebrae para, de repente, fazer uma contratação de uma consultoria com um valor diferenciado, ou de algum treinamento em company, né, só para a equipe daquela empresa, com valores diferenciados também, que vão ser praticados somente para quem faz parte do grupo, né? Então, o selo, ele é essa jornada em que eu me reconheço, vejo que eu preciso melhorar, aplico as melhorias e, no final, ainda posso ser contemplado com uma certificação que vai me trazer maior credibilidade no mercado. Pois é, e aí nesse acompanhamento que você tem feito, né? Quais são os principais pontos que você identifica de dificuldades para esses estabelecimentos avançarem?
Pronto, perfeito. É muito a dinâmica com o mercado, né? Então, quando eu falo de dinâmica de mercado, são as práticas comerciais, né? Quando a gente fala aí principalmente do setor da beleza, os salões, eles não são tão comerciais assim, né? Então, o cliente chega para fazer um serviço, contrata aquele serviço, faz ali e vai embora, mas não temos boas práticas de vendas, né? Então, é um dos pilares que a gente vem trabalhando nas consultorias, né? A parte de comunicação com o mercado, que hoje em dia está muito como, vou postar um antes e depois, eu digo que isso aí é a minha estratégia de comunicação. Mas tem muito mais outras ações que a gente pode fazer, e aí o brand da empresa, realmente conversar com o mercado, fazer parcerias estratégicas, definir novos canais de comunicação daquela empresa com o mercado. Tá? Então, a gente já tem duas questões, que é o comercial e o marketing. Tá? Um terceiro ponto extremamente fundamental, principalmente para esse grupo, é o planejamento estratégico. Então, a maioria dos salões, eles não têm um direcionamento estratégico muito claro, né? Falta o planejamento, dizer onde eu quero chegar, em quanto tempo eu vou chegar naquele ponto, né? E isso deixa o salão perdido até com relação à questão de investimentos, né? Como é que são feitos. E aí é um quarto pilar que a gente tem trabalhado também, que é justamente o planejamento financeiro barra orçamentário desses salões, que entra a parte de custeio do serviço, a precificação do serviço, que muitas vezes não é vista ou não é bem calculada, né? Então, a gente traz maneiras de como a gente vai, isso dentro das consultorias, como a gente pode precificar melhor e praticar um melhor preço, tá? E todo o controle financeiro mesmo da empresa, de contas a pagar, contas a receber, relacionamento com os profissionais, né? Porque a gente sabe que no ramo da beleza a dinâmica é diferente, a gente tem profissionais parceiros que eles podem, inclusive, ser MEIs, né? Então, são empresas, digamos assim, parceiras de um salão, né? Que é o programa Salão Amigo. Então, tem toda uma dinâmica diferente, mas que precisa ser calculada, tributação, tudo isso também que é bem delicado. Então, em suma, estratégias comerciais, estratégia de marketing, a comunicação com o mercado em si, o planejamento mesmo, o estratégico, né, o direcionamento da empresa e a parte de controles e organização financeira. Pois é, Esses são os principais. e nesse Pessoal, sentido, como é que tem sido depois da consultoria, né? Como é que você vê esse desenvolvimento desses estabelecimentos pós-consultoria e durante o acompanhamento também? Elas estão abertas a isso? Elas identificam realmente esses pontos a serem corrigidos? maravilha. Essa pergunta é excelente porque assim, o programa ele foi lançado agora, então a gente tem as empresas, o primeiro bloco de empresas aderindo, né? A gente tiver uma participação de 25 empresas no evento de lançamento, com um ótimo índice de adesão. Foi tão bacana que hoje mesmo a gente está fazendo mais um evento, né, com a Cidibel para trazer mais empresas também para aderir ao programa. E dentro desse programa em si, a gente ainda não tem esses resultados, mas isso já é reflexo, né? O programa acelera para as empresas de beleza, é reflexo de um trabalho que já iniciou no ano passado, de uma parceria, né, em que a Ana Virginia, né, que é o técnica do Sebrae, e o Naugusto, que é o presidente do Sindibel, já estabeleceram uma parceria e a gente vem trazendo consultorias desde o ano passado para esse grupo, né? Então, até no evento de lançamento, eu fiquei muito feliz porque lá chegou uma proprietária de um dos salões que eu atendi no ano passado e disse: esse cara aqui mudou a minha vida, não foi só a do salão, né? Então, o que é que a gente vem percebendo que acontece? Maior maturidade na gestão, a mudança das práticas realmente comerciais e de marketing, e isso trazendo um volume maior de clientes, como essa própria pessoa, né, que é a Geórgia, ela falou do salão dela, que está chegando em média por dia 7 novos clientes, né, de 5 a 7 clientes por dia, novos, dizendo: poxa, eu nunca tinha visto o teu salão, parei aqui porque eu vi agora e quero conhecer. Isso com a estratégia que a gente fez de uma mudança de layout na fachada, né? Em que as pessoas passavam na frente e não reconheciam aquele ali como um salão, ou não como um salão que pudesse ser visitado de fato, né? Então, se tornou até um pouco mais atrativo. As estratégias que a gente monta na consultoria, elas permeiam por diversas áreas, né? O digital, né? Então, tanto o digital quanto o físico são trabalhados dentro dessa jornada para melhorar a atratividade do cliente. Então, a gente tem aí, né, nas empresas que participaram nesse primeiro ciclo, a gente tem a elevação do ticket médio, a atratividade de novos clientes, né? Então, ganho, né, crescimento da cartela de clientes, aumento de faturamento, a melhor aplicação de recursos financeiros, né, porque isso agora está sendo mais bem planejado e a gente tenta verificar o que está trazendo de fato o retorno das ações aplicadas, né? Se é uma ação de parceria
com escolas para trazer ali pessoas para se tornarem clientes daquele salão, os professores, no caso, funcionários dessa escola, qual foi a efetividade daquilo. Então, tudo passa a ser mensurado por essas empresas. Então, esse ganho de maturidade de gestão é justamente para que eu implemente ações e, ao mesmo tempo, eu verifique quais as que estão performando melhor e continue naquela linha, né? Então, basicamente, esses pontos assim, são fundamentais, que é o que a gente realmente busca trazer, né? Aumento de faturamento, crescimento de clientes, que aí demonstra que o aumento de faturamento ele está acontecendo de uma maneira estrutural, ou seja, sustentável ao longo do período, e o aumento da satisfação também dos clientes, né, que passam também a receber uma experiência, né, a vivenciar uma experiência diferente no próprio salão. Isso indo desde a etapa de atração, né, os atendimentos, os canais digitais, a recepção, o trabalho com os profissionais e, de fato, o pós-venda, né? Então, tudo isso que às vezes a gente não via, né, principalmente dentro do segmento de salões, a gente começa a observar e trabalhar de uma maneira mais estratégica agora. Tá, joia, Bosco. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e até a próxima conversa. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, realmente. Espero ter mais empresas aí participando e voltar aqui para contar o resultado desse bloco, desse programa Acelera para vocês. Tá, Perfeito? joia. Obrigada mais uma vez. E Obrigado. agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora sobre a reforma do Código Civil e a facilitação da celebração do casamento. A modificação possui a facilitação da celebração do casamento com a atualização de procedimentos, como a inclusão da união homoafetiva, o reconhecimento de pets, o uso da tecnologia e novos segmentos do divórcio. Sobre esse assunto eu converso com Débora Farias, especialista em direito da família. Obrigada pela sua presença. Olá, tudo bom? Tudo bem, Débora. Sim. Nessas principais mudanças, comenta um pouco para a gente, né, quais são elas e como é que está em discussão atualmente. O Código Civil, ele está vindo aí para revolucionar, principalmente os direitos das famílias, que a gente chama hoje. Ele não tem mudança desde 2002, então existe uma reforma grande aí, que ainda está a ser aprovada pelo Senado. Então, a gente pode chamar de um projeto de lei ainda. Então, as mudanças elas vão ser bem significativas em cima do direito de família. Você comentou aí sobre a celebração do casamento. Uma das principais mudanças é que o legislador está vindo para desburocratizar quem tem intenção de casar hoje. Às vezes é tão difícil você ir ao cartório, você chega, você tem que preencher uma papelada enorme, tem que esperar um edital sair, tem que levar testemunha. Então isso acaba inviabilizando até a vontade das pessoas de casar, né? Porque é uma burocratização tão grande, você tem que ter dinheiro, porque você tem que pagar um valor para o cartório, você tem que fazer vários trâmites processuais antes de casar. E o novo Código Civil, o projeto de lei, que ainda não foi aprovado, mas ele traz uma dessas significativas mudanças para a celebração do casamento. Hoje, como é que ele aborda? Ele quer que seja feito da forma mais simples possível. Vai existir, os noivos eles conseguem até de forma virtual dar entrada nisso. Não vai precisar daquela papelada extensa, até testemunha está sendo, não vai mais precisar você levar a testemunha. Por quê? O que é que o legislador pensa? Se para você formalizar uma união estável, você não precisa ir lá e levar a testemunha. Por que para fazer um casamento civil você tem que ter testemunha? Tá entendendo? Então, são várias mudanças, a meu ver, favoráveis à população e a quem pretende casar, porque vai desburocratizar. Você não vai precisar, pelo menos na lei, eu não sei como que vai ser efetivamente para os cartórios. Segundo a lei, diz que é para ser gratuito. Você não precisa ter nenhum custo para fazer essa papelada do casamento, para dar a entrada. Por quê? Porque o cartório ele não vai ter nenhum problema, ele não vai ter nenhum custo a mais com isso. O cartório ele só vai precisar procurar nos sistemas virtuais dele, se você já foi casado, dentro dos sistemas dele, alguma coisa nesse sentido. Então, não vai ter custo nenhum.
Então, a lei já diz que é para ser de graça. Não sei como vai ser isso aí mais na frente, porque o cartório vai deixar de receber. Então, não sei se isso vai ser aprovado. Outras mudanças nesse sentido de não precisar mais o edital ser publicado, porque antes você dava entrada, tinha que preencher o papelado de imprensa, levar testemunha e esperar ser publicado um edital. Isso também está sendo derrubado, não vai precisar. Então, a meu ver, é uma mudança que só vai fazer com que as pessoas tenham mais vontade de formalizar o seu casamento civil. E com relação a quem tem pets, né? Como é que fica isso também? Como é que está essa discussão? Existe também no projeto de lei, que, mais uma vez, não foi aprovado, então são só especulações, né? Eles querem, no projeto de lei, regulamentar o PET, no sentido de, quando existe um divórcio entre o casal, você consegue regulamentar a pensão alimentícia, os gastos desse PET. Antes, como é que acontece hoje? A gente só conseguiria fazer o entendimento de cada juiz. Depende de como é o entendimento. Existindo uma lei que vai ficar regulamentada a pensão alimentícia para o seu pet. Quem é que tem a guarda do pet e os custos com ele? A lei estabelece que poderão ser partilhados, poderão ser divididos os custos entre o animal. Certo. E nesse caso, além dessas discussões, né, com relação a não ter sido ainda votado, mas as dúvidas que mais são pertinentes, né, que se chegam até você, ou então até nas discussões, o que você tem mais visto de dúvidas das pessoas? Uma das mudanças que eu vi mais impactantes, que eu não sei se vai ser aprovada, é em relação à herança. O cônjuge, ele deixa de ser herdeiro necessário. É uma das grandes mudanças, que se isso for aprovado, vai mudar muita coisa na parte sucessória. Então, assim, a gente está na expectativa de saber se isso vai ser aprovado, se não. Existe muita especulação em cima disso, porque você imagina, você casa e você é o único herdeiro, você é o único, só tem o seu marido ou a sua esposa. E o Código Civil agora diz que cônjuge, marido ou mulher, não será mais herdeiro necessário. Então, assim, vai ser bastante prejudicial para esposa, para marido. Então, a gente está aí meio que sem chão, sem saber se isso realmente vai passar ou não. É uma das grandes mudanças que vão afetar bastante a população, nesse sentido, né? A gente vai ter que mudar bastante coisa se isso for aprovado. Certo. E aí, nesse caso, Débora, conta um pouco do trabalho que você tem realizado, né, na questão de direito da família, quais são as principais dúvidas que as pessoas chegam até você? Uma boa pergunta. Eu sou advogada especialista em direito de família. Eu já atuo na área há mais de 10 anos e realmente só trabalho com isso, com direito de família e sucessões. Então, surgem de todas as dúvidas que você pode imaginar. Muita gente tem muita dúvida em relação ao seu relacionamento, se vive uma união estável, se vive um namoro, como faz para formalizar essa união estável. Muita gente acaba deixando para lá. Então, é uma das dúvidas muito grandes que eu recebo. Será que vale a pena registrar essa união estável? E principalmente divórcio também. Muita gente que se divorcia está querendo saber quais são os seus direitos dentro de uma ação de divórcio, os direitos dos filhos, patrimônio, partilha de bens. Isso tudo engloba muito e surge muitas dúvidas. E aí, nesse caso, com relação à questão de união estável, né? A gente pensa assim, é só juntar as escovas e tá tudo certo, né? E não é bem assim, né? Não. Na verdade, eu costumo dizer que é muito mais fácil hoje você se juntar do que você casar civilmente. Porque é muito mais fácil. Basta juntar, começa a ter a intenção de viver junto, que já está vivendo uma união estável. Casar não, tem essa burocratização toda de papelado, de documento, acaba sendo muito mais demorado você casar. Mas
Ao contrário, você dissolver uma união estável acaba sendo muito mais difícil do que um divórcio. Porque você, para dissolver uma união estável, você vai precisar comprovar que você vive união estável. Tá aí o grande X da questão, né? Porque se a outra pessoa ela não concorda com o início da relação, vai haver briga. Se vocês não concordam com o regime de bens, se vocês não registram essa união estável, vocês não registram esse regime de bens, pode ser que tenha briga em relação a isso, que foi construído ao longo dessa união estável. E até mesmo em caso de morte, você acaba prejudicando a pessoa se você morrer, porque ela ainda vai ter que comprovar que vivia em união estável com você para poder ter direito à herança. Então, assim, eu acabo dizendo que é uma dor de cabeça que pode ser evitada se a gente conversar com um parceiro, se a gente ter uma relação aberta no sentido de, e aí, vamos registrar para ficar todo mundo seguro, para não ter dor de cabeça futura com ninguém, porque ninguém começa um relacionamento pensando em se separar, claro. Mas não custa nada pensar no futuro e evitar dor de cabeça. Então, eu sempre busco informar as pessoas disso para que elas não tenham essa dor de cabeça. Até porque logo em seguida vem filhos, né? Aí vem os agregados, enfim, junta mais gente, né? Quando você menos espera, né? Fugiu do controle do que era daquele começo, né? Exatamente. Tá, joia, Débora. Pois muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada e tudo de bom para vocês. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.